sentimento de dono do negócio. Como é que é se criar esse sentimento e às vezes você não é de fato dono do negócio, né? Isso é a grande questão. Não, com certeza, Gabi. Eu acho que isso é o primeiro passo, né? Que a gente te diz aqui, a gente puxa esse debate da busca da performance, que é você, de fato, fazer essa análise comportamental diante do projeto que você está executando aí na ponta. E a gente traz esse passo muito importante, que você se sentir dono do negócio. O que é você se sentir dono do negócio? Você compra um apartamento, você compra um carro, você olha aquilo com um olhar especial, né? Você tem um carinho especial por aquele negócio que você adquiriu, porque você se sente dono, né? Você tá realmente ali buscando aprimorar aquilo, desenvolver aquilo. Então, o sentimento de dono do negócio é um passo importantíssimo para o gestor dar esse primeiro passo, porque ele vai ter uma ótica e um olhar diferenciado para o trabalho que ele está desenvolvendo naquele momento. E, de fato, ele vai aumentar a sua capacidade de realização, né? Porque isso é até comprovado cientificamente. Quando você tem o sentimento que você pertence àquilo ali a você, né? O seu cérebro age de uma outra forma. Isso é cientificamente comprovado. Então, o segredo é justamente você trazer isso dentro de você, né? Apropriar, de fato, o seu projeto, a sua obra, como se fosse sua, né? Pequenas coisas te incomodarem, né? Não é isso, Gabi? Muitas vezes a gente roda o canteiro, a gente vê muita desorganização, né? A gente vê ali cimento rasgado no chão, bloco quebrado, por aquilo ali precisa te incomodar. Então, a partir do momento que você tem essa visão de dono, aquilo ali passa a te incomodar, as pequenas coisas. Porque quando você vê um desperdício no canteiro de obra, você vai ver, porra, aquele bloco quebrado, aquele cimento ali é dinheiro rasgado no chão, indo para o lixo, literalmente, porque você está tendo um desperdício. Então, esse sentimento, essa provocação que a gente precisa puxar. E a partir do momento que você se sente dono, você desperta outra coisa que é muito interessante, que é o sentimento de autorresponsabilidade. Cara, nós somos os agentes do nosso destino, Gabi. Não existe o acaso. Logicamente, as coisas vão acontecendo como tem que acontecer, mas a gente realmente faz por onde, né? Tem aquele ditado, a gente tem que correr atrás do nosso. A gente tem que ter, de fato, a capacidade de realização muito afinada na ponta. Então, a partir do momento que você tem esse sentimento de dono do negócio, né, você consegue se apropriar melhor das suas demandas e consegue executar ela de uma forma mais clara, mais produtiva, porque você se sente dono. Você se sente dono daquela meta. Por isso que é importante não só você se sentir como, né, dentro do seu negócio, como você fazerem as pessoas que estão dentro do seu processo se sentirem dono também. Então, isso é uma estratégia de gestão. Quando você é o líder de um canteiro de obras, de um projeto, que você se sente dono, você precisa criar a sua média liderança, que vai executar o projeto, né? Então, o que é que a gente prega aqui? A gente traz a descentralização planejada. Você cria vários donos de negócio, onde o cara vai ser líder de serviço, ou líder da logística, enfim, de acordo com a estratégia que você montou. Então, a partir do momento que você cria essa média liderança sua, você cria vários mini donos de negócio que ele vai ter esse mesmo sentimento que você tem com o seu projeto. E isso você começa a despertar no seu time. Então, esse ciclo aí acaba aumentando a performance, porque o cara vai ter mais um zelo, um carinho com as metas, com os prazos, com os resultados que foram pactuados. Putz, sensacional. Que aula. É exatamente isso. E aí você começa a trazer um negócio que é legal, assim. Quando a gente fala sentimento de dono do negócio, é para dar essa alfinetada mesmo, né? Você tem que se sentir dono do negócio numa visão maior, mais sistêmica, mais ampla. Até porque você tem a responsabilidade, quando a gente está falando aqui de gestor de obra, né? Quando você está falando aqui de um papel à frente de um projeto, você tem a responsabilidade de entregar aquele resultado. Então, você vai se sentir na posição de ser cobrado pelo resultado ou de fato, se sentir e apropriar o resultado como sua responsabilidade, como dono, como, bom, essa responsabilidade, já que ela é minha, né? Já que eu estou sendo exigido por isso, seja porque a empresa é sua, seja porque você é o responsável, de fato, pelaquela obra, ou aqueles serviços específicos, falando de um engenheiro de produção específico, você apropriar aquilo ali como seu. E quando você traz o sentimento de dono do negócio, você começa... Primeiro, a contagiar as pessoas, né? Porque se você está falando de equipe ali, as pessoas vão perceber suas atitudes, né? As pessoas vão, de fato, perceber o seu cuidado, o seu interesse, o seu comprometimento com a gestão. Então, isso daí, de fato, vai trazer o resultado. E a gente fala isso, cara, porque parece assim, vamos falar de gestão, técnica. Cara, se você não entender isso, se você não aplicar isso antes de entender qualquer coisa, você vai ser... mais uma pessoa que sabe ferramenta, mais uma pessoa que sabe técnica. É aí que está o diferencial dos profissionais. Porque o profissional que tem esse sentimento de dono do negócio, ele consegue transmitir esse sentimento, que não é só sentimento, né? Sentimento que gera pensamento, que gera ação, mas ele consegue transferir isso para um campo de ação prática.
é o diferencial competitivo do profissional. Então, assim, a gente não está falando aqui de papo filosófico, a gente está falando aqui de papo de diferenciação. Se você consegue, né, implementar isso, você vai ter um resultado diferente, até na gestão de equipe. E aí eu já começo a puxar essa questão da gestão de equipe, porque quando a gente fala em gerir equipes, né, gestão de pessoas, todo mundo bota isso numa caixa e tal, mas a principal coisa é você entender o seu objetivo de gerir essa equipe. Então, olha como as coisas estão relacionadas. Se você já tem, né, o seu sentimento de dono do negócio, o objetivo de você gerir essas pessoas já vai estar muito claro na sua mente. Porque você, se o negócio é seu, você já mapeou, você já sabe onde você quer chegar, você já sabe os seus objetivos, você já tem os seus números mapeados, então você sabe as suas metas. A partir daí você vai para uma questão de gerenciamento de pessoas. Então, quando a gente fala de gestão de equipe na engenharia, o que de fato se espera de uma equipe de engenharia, das mais diversas? Seja uma equipe no sentido macro, equipe da obra, e aí eu vou transmitir para um sentido menor, né? Mais compartimentalizado dentro da obra. Então, tem os diversos serviços, cada serviço tem sua equipe, você pode dividir em terceirizados e próprios, você pode dividir por serviço, enfim, você vai ter sua divisão na gestão de equipe. Mas todo o objetivo de uma gestão de equipe na construção civil, eu vou falar aqui nichado, né? Apesar de se aplicar em muitas áreas, é de fato a gestão do desempenho. Então, o que é esse desempenho? É de fato um resultado mensurado. É algo que você consegue comprovar através de algum número, através de algum indicador, que aquela equipe, unida naquele esforço, naquele trabalho, ela entregou tal resultado mensurado em determinado período. Opa! Olha a gente conectando todos os papos que a gente falou até aqui de indicadores, de rotinas operacionais, de gestão. Então é aí que você começa a ver a magia acontecer. Que não tem magia, tem trabalho, entendeu? Então, assim, é de fato entender primeiro que você precisa entregar desempenho. E desempenho é resultado, desempenho você mede. Desempenho você mensura e você comprova através de indicadores, números. E num projeto da construção civil, isso consegue ser facilmente identificado. A gente, inclusive, traz aqui as metodologias para isso, né? Os 4 pilares, você analisar o prazo, o custo, a qualidade e a segurança do seu projeto. Mas vamos lá. Entendido que a gente precisa entregar desempenho medido, né? Desempenho métrica. O que você precisa entender primeiro? Bom, você precisa saber o potencial de você atingir aquele desempenho. Então, o potencial da sua equipe é, de fato, a avaliação de cada um dos membros da sua equipe, a avaliação dos integrantes. Você, de fato, vai entender se aquela equipe, né, e qual o potencial daquela equipe de entregar ou não aquele desempenho que está estabelecido, aquela meta, aquele resultado. Então, como é que você sabe? Né? Então, primeiro você tem que ter um envolvimento com a sua equipe no nível de você entender o potencial individual de cada um. Né? E aí que está aquela questão da comunicação, aí que está aquela questão da liderança, de você se envolver, de você comunicar, de você conversar, porque você vai se conectar com os membros dessa equipe e você vai começar a avaliar, poxa, eu entendo o potencial. Tá aí desenvolver o sentimento de dono do negócio da equipe. A gente parece que é filosófico aí, esse debate, mas não é, Gabi. A construção civil é feita por pessoas, isso é muito claro, por conexão de pessoas. Então, a partir do momento que você desperta o sentimento de dono do negócio no time, a sua conexão, a sua interface de passar algum direcionamento vai ser muito absorvido com muito mais clareza. Porque está todo mundo com a mesma sinergia. Aí cabe o gestor o quê? Trazer um planejamento para a mesa. Trazer um plano de ação para a mesa. O gestor cabe fazer isso. Ele que, volta a dizer, ele é o gestor de um canteiro, de um processo, ele é o cara que vai direcionar as ações. A construção civil são vários e diversos processos executivos diferentes. São várias coisas que precisam ser controladas. Então, a partir do momento que você cria esse sentimento de negócio em você desperta o sentimento de negócio no seu time, através de um planejamento e um plano de ação muito bem definido, a chance de dar certo é muito grande. Agora, diferente disso, quando você não tem o sentimento de dono do negócio no seu time, ninguém sabe o que faz, você não tem um planejamento muito bem definido, qual a chance disso dar certo? Diante de um ambiente de construção civil, que são várias interfaces, várias dificuldades, enfim. Então, assim, é muito importante essa parte comportamental, essa parte de você ter essa interface com as pessoas, de conectar isso aí é ponto-chave, Gabi. O resultado está aí nesse exato momento. Perfeito. E é exatamente isso que a gente está falando. Então, você vai, de fato, direcionar, conhecendo o potencial e trazendo, né, essa perspectiva de dono do negócio para a sua equipe. E aí que está quando a gente fala da descentralização da gestão, descentralização planejada. Outro conceito que a gente prega aqui. Por que isso? Porque aí você vai começar a empoderar as suas lideranças, as suas médias lideranças, as suas pessoas, os indivíduos do seu canteiro.
Então, a partir do momento que as pessoas se sentem empoderadas, elas de fato vão começar a produzir. Agora, poxa, Gabriel, como assim empoderadas, né? Vamos tangibilizar isso em ação, né? Como é que a gente consegue transferir isso para um resultado? Cara, se você tem isso, através de resultados, através de indicadores, o empoderar é atingir aquele resultado específico, aquela meta específica. E na construção civil a gente mede produtividade com número. Ou seja, você consegue acompanhar, você consegue monitorar, você consegue chegar lá. Você consegue traçar um plano de ação para chegar lá e acompanhar esse processo. Então, é aí que você vai começar a entender. E o trabalho do engenheiro gestor é esse, né? Determinar, ter a visão sistêmica, de entender o cenário, de fato direcionar o que ele vai gerenciar em cada uma das áreas específicas da construção civil, prazo, custo, qualidade e segurança, os envolvidos em todas essas áreas, as equipes envolvidas para entregar esse resultado e, de fato, mensurar e controlar e se envolver no quadrante zero da liderança. E dá uma dica aqui para a galera, Gabi, bem direta, até anotei aqui. Eu acho que são 3 pontos que o gestor precisa implementar de fato. Ele precisa definir o PA. Olha o nome do nosso quadro aqui, PA, plano de ação. Ele precisa ter um plano de ação macro para o seu projeto, que é o cronograma físico dividido por todas as etapas, né? Aquele estudo que ele faz, onde ele traça a baseline dele, que ele vai ter o avanço físico previsto, que vai controlar. Então ele vai ter todo esse plano de ação macro, onde ele vai dividir isso em micro planos de ação, que ele vai puxar do macro, então vai ter uma ligação. Então por isso que a gente fala aqui, programação semanal, né? Você começa a conectar as pessoas do seu time a uma linha base de cronograma e de plano de ação, tá? Pronto, feito isso, você precisa estabelecer rotinas e processos. Você tem um cronograma, você estabelece rotina e processos, que você precisa passar essa numerologia para o campo. Então você passa isso como? Através de rotinas e processos. Reuniões de comprometimento, reuniões de engenharia. Então você começa a fidelizar seu time através desses processos e rotinas e depois você precisa treinar e retroalimentar. Treinar e retroalimentar. Então, isso tem que ser, Gabi, e até eu chamo esse debate aqui agora, esses 3 pontos que eu coloquei precisam ser pontos de discussão em qualquer planejamento estratégico, por exemplo. Eu não vejo, por exemplo, planejamento estratégico de uma empresa, de uma grande empresa, de uma média empresa, que você discuta planejamento estratégico e você não discuta esses 3 pontos. Plano de ataque, rotinas e processos e treinar e retroalimentar. Muitas vezes a gente vê alguns planejamentos estratégicos acontecendo aí que não considera isso, não traz resultado. Se você não considerar esses 3 pontos, não traz resultado. Afinal, os processos são definidos pelas pessoas. Então, assim, é peça-chave, eu acho que é isso. A partir desse momento que você tem esse plano de ação, Gabi, você começa a ter o sentimento de quantas pessoas você precisa no canteiro, né? Porque quando a gente faz um cronograma físico, a gente faz através de índices orçamentários, né? Então, sei lá, quantas horas por metro quadrado, quantas horas por quilo, quantas horas por metro cúbico, a depender da unidade do material, né? A partir do momento que você tem esse dimensionamento, você começa a entender, quantas pessoas eu preciso para executar aquela alvenaria? Quantas pessoas eu preciso para fazer a forma da laje? Quantas pessoas, porque a partir daquilo ali você consegue ter a quantidade do serviço, como você tem seu índice, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui, vamos imaginar que é 1.000 metros quadrados de alvenaria, e você tem um índice de 1 hora por metro quadrado. Porra, é 1.000 vezes 1 hora, o cara tem 1.000 horas trabalhadas, orçadas para executar aqueles 1.000 metros quadrados, então você precisa de 1.000 horas de um profissional. Você divide pelo dia do profissional, enfim, faz as suas contas lá e você consegue dimensionar a sua equipe. A partir do momento do cronograma físico, você começa a dimensionar. Isso são várias equipes, né? Dependendo do tamanho e do dinamismo do canteiro que você está liderando. Né? Então, feito isso, você começa a direcionar a sua equipe, você tem sua gestão baseada no critério de cronograma físico. Olha como as coisas começam a se encaixar e se falar. Né? Como isso é muito importante. E daí você começa a monitorar isso, retroalimentar e monitorar. Não adianta nada também você fazer um processo de gestão que você retroalimenta o errado, porque você está conjecturando em cima de números errados. Aquilo que a gente fala aqui de tecnologia. Tecnologia, tá aí para ajudar e ajuda bastante, mas esse ponto da retroalimentação, da implementação precisa ser considerado, porque de fato esses números, quando vota no output, no input, você dá o input, você precisa dar o output correto. Então, se você está conjecturando em cima de números que são reais, você vai ter um output irreal. Por isso que é muito importante você retroalimentar corretamente o seu planejamento. Sensacional. E aí a gente chega no ponto-chave, galera, de todo o objetivo da gestão no canteiro de obras, de todo o objetivo da gestão de obras ao longo do processo. Como a gente falou, a gestão de obras existe para que você entregue o produto. O processo é o que a gente gerencia. Então, para você entregar o produto que você foi contratado, ninguém contrata a obra. O cliente, o investidor, ou a sua empresa, ela vai no objetivo do produto. Então, a gestão tem que acontecer para que o processo ele seja o mais redondo possível para entregar um produto de qualidade e você tenha resultado na ponta. Simples.